Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert. A gente vai agora para a nossa terceira correção, na verdade, a nossa terceira atividade. Vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o movimento do trovadorismo, que aconteceu na Idade Média, né, no continente europeu. Eu coloquei para vocês lá no Google Class um material antes da atividade, né, da prática da linguagem. Aliás, aqui é atividades mesmo que nós temos, né? A seção atividades. Então, antes dessa sessão, eu coloquei para vocês aqui um material, né? Um material bem simples, bem resumido, bem sintético, para vocês, no caso, revisarem, porque eu creio que vocês tenham visto isso aí ano passado. Se não viram, é importante que a gente faça essa revisão para que vocês sejam situados quando a gente começar a estudar aí o romantismo, que é um assunto propriamente da segunda série do ensino médio. Então, aqui nesse material, vocês vão ver aí, né, um pouquinho do conceito, né? O trovadorismo, basicamente, ele vai se basear aí na questão das cantigas, um pouco do contexto histórico, né? Ele vai falar aqui da literatura medievalesca lá em Portugal, que vai ter divisão em dois períodos, trovadorismo e humanismo. Tem até uma atividade que eu passei depois, né, sobre humanismo. Ele traz aqui um contexto histórico com os principais fatos ocorridos nesta época. E ele vai falar um pouquinho de como era a estratificação social, né? Nessa época a sociedade era ainda feudal, né, formada pelo clero, nobreza e o povo, que vocês devem conhecer das aulas de história. E vocês vão ver que os cancioneiros, né, que os trovadores, eles escreviam, eles compunham as suas trovas, as suas cantigas com base em tudo isso, né, com base ali na realidade que eles viviam. E aí tem aqui as cantigas, né? Tem as cantigas líricas, que é amor e amigo, e tem as cantigas satíricas, né? Que é maldizer e escárnio. Aí ele vai trazer aqui também, ainda nessa próxima página, a hierarquia dos artistas medievais, né? E onde é que eles estavam e habitavam, na verdade, né? Eu vou ter o trovador, vou ter o segrel, vou ter o jogral, vou ter o menestrel. Claro que isso vai variar de livro para livro. Aqui eu vou ter os cancioneiros, né, que eram a reunião das cantigas, né, uma espécie de coletânea dessas cantigas trovadorescas. E ele vai falar um pouquinho da prosa medieval, né, porque vocês sabem que há uma diferença entre poesia e prosa. A poesia, ela é versificada, ela é estrofada, a poesia tem ritmo, tem rima. E a prosa é uma narrativa, a prosa é uma história, né, com personagens, com foco narrativo, que é o narrador, com tempo, com espaço, com enredo, né? E a literatura, ela pode ter tanto produção em poesia quanto produção em prosa, né? Prosa no caso, perdão. As cantigas são essencialmente poéticas, né? Elas têm a estrutura poética, e aqui na parte da prosa ele vai trazer um pouco dessa produção medievalesca, né, do século XIII, XII, né? Ele vai falar aqui das novelas de cavalaria, ele vai falar também das canções de gestas, né, que eram os feitos, as façanhas, né, dos guerreiros, né, os feitos heróicos, na verdade, dos guerreiros desta época. E ele vai trazer também alguns outros gêneros literários, como cronicões, agiografias e livros de linhagem. Fiz um resumo muito resumido aqui para vocês, é um conteúdo de revisão esse, como eu falei anteriormente. Vocês podem buscar isso na internet, né? Hoje o Google é a grande enciclopédia que nós temos no mundo, disponível a um palmo da nossa mão, né, nos celulares. Mas o livro de vocês, não esse do segundo ano, mas do primeiro, deve ter algo nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai agora aqui para a atividade. Ele vai falar ainda um pouquinho aqui do início do humanismo, né? Que ele vai dizer aqui que didaticamente, né, o marco final do trovadorismo vai ser em 1418, quando o Fernão Lopes, né, ele inicia as atividades dele de cronista,
lá na Torre de Tombo, do Tombo, no caso, em Portugal, né? E aí vai assinalar o humanismo português, o fim do trovadorismo, né? Vocês vão ver que o humanismo ele se contrapõe ao trovadorismo, porque enquanto o trovadorismo ele é antropocêntrico, ele é teocêntrico, né, com foco em Deus, o humanismo já é antropocêntrico com foco no homem e tem outras características que vão também divergir. Tudo bem, pessoal, vamos agora às questões. Na primeira questão é o seguinte: seguem trechos adaptados para o português atual de cantigas medievais. Ele quer para nós identificarmos e dizer, né, se são cantigas líricas. Quais são as líricas? Amigo e amor. A cantiga de amor ela tem o eu lírico masculino, né? E a cantiga de amigo, o eu lírico feminino. A cantiga de amor é aquela vassalagem amorosa, o cara ele é perdidamente apaixonado pela mulher que não liga para ele, né? Para ser o mais claro com relação ao que quer dizer a cantiga de amor. E a cantiga de amigo é aquela mulher que sente saudades do marido, aliás, do namorado, do amigo, né? O amigo, na verdade, é o namorado, é o amante. E esse amante, esse amigo, ele vai para a guerra e ela sente saudades, ela confessa isso para a amiga dela nos campos, debaixo de uma árvore. O ambiente seria mais esse, né? Seria um ambiente de campo, né? Que a literatura chama de campesino. O ambiente da cantiga de amor é um ambiente mais palaciano. É porque o homem ele deseja aquela mulher do palácio, que é uma mulher para ele inatingível. E as de escárnio e maldizer são cantigas satíricas, né? É para ridicularizar um tipo social, seja o Papa não, seja o líder da igreja, seja o rei, seja a nobreza, né? A cantiga satírica ela tem esse cunho de ridicularizar a sociedade da época. A de escárnio é um pouquinho mais leve, a de maldizer já é um pouquinho mais pesada, né? A diferença entre elas seria isso, que a de maldizer ela já vai usar palavras um pouquinho mais de baixo calão, né? Xingamentos mesmo. Então vamos lá. A dona que eu sirvo e que muito adoro, mostrai-ma, ai Deus, pois eu vos imploro, senão dai-me a morte. Aqui vocês veem a questão da vassalagem, do suplício de amor. Com certeza aí, né, essa cantiga aqui vai ser uma cantiga de amor, né? A gente pode colocar aí, né, no caso, vou só aumentar aqui para vocês. Então a gente pode colocar aqui, né, que essa daqui aqui não ficou muito bom não, né, gente? Deixa eu só colocar aqui essa aqui. Também não ficou bom, ficou muito cal vermelho. Também não ficou bom, vai ficar assim mesmo. Cantiga de amor. Essa letra A, a gente pode colocar aí como característica o lírico masculino, linguagem elaborada, né? Mulher inatingível, homem em posição servil e o amor sofrido, né? Essas características que eu falei para vocês ainda há pouco estão nesse material aqui mais em cima. A letra B diz o seguinte: trovas não fazeis como o Provençal, mas como o Bernardo, o de Bonaval. O vosso trovar não é natural, ai de vós com ele o demo aprendestes. Em trovardes mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendeste, por isso Dom Pero em Vila Real, fatal foi a hora em que tanto bebestes. Essa cantiga aqui ela é de maldizer, porque eu esqueci de falar isso para vocês, mas uma outra diferença que tem entre a de maldizer e a de escárnio é que a cantiga de maldizer ela cita o nome da pessoa, e aqui ele fala, né, Bernardo, o de Bonaval. A de escárnio ela não vai citar o nome da pessoa. Tudo bem, pessoal?
Aqui, ai flores do verde ramo. Olha aqui o ambiente rupestre, né? O ambiente campesino, se saberdes novas do meu amado, ai Deus, onde ele está. Aqui é uma cantiga de amigo, né? Em que o eu lírico é masculino. Aliás, perdão, o lírico é feminino, né? Aqui é a mulher que evoca, né? Que invoca, que clama, que chama, na verdade, né? Que chama o homem, o marido, o namorado, na verdade. A linguagem é simples, o tema da saudade, e tem mais musicalidade e ritmo do que na cantiga de amor. Eu não falei aqui as características da de maldizer, mas ela tem um tom satírico, né? Como a de escárnio, ela ataca diretamente a pessoa, né? Ela satiriza, ela ridiculariza diretamente a pessoa que ela visa, né, atacar. Vejam a letra D. Ai, dona feia, foste vos queixar de que nunca vos louvei meu trovar, e umas trovas vos quero dedicar, em que louvada de toda maneira sereis. Tal é o meu louvar, dona feia, perdão, velha e sandia. Vocês podem ver aqui que ele não cita o nome da pessoa, né, aqui nessa cantiga satírica, né? Então não pode ser de maldizer. Essa cantiga aqui, ela escarnece, né? Cantiga de escárnio. Basicamente é isso. É um joguinho bem simples de entender, né? Bem prático, na verdade, porque dá para diferenciar as cantigas líricas das cantigas satíricas por características muito específicas de cada uma delas. A questão 2 é o seguinte: quais os principais cancioneiros medievais portugueses? Então eu vou aumentar bem aqui. Quais são, gente, os principais cancioneiros? Nesse material aqui que eu estou gravando para vocês, essa aula que eu postei no Google Class, tá tudo lá, né? A gente pode colocar lá, vocês podem ver depois. Cancioneiro da Ajuda. Tem também o da Vaticana. Temos também o da Biblioteca. Da Biblioteca Nacional, perdão, faltou eu especificar aqui biblioteca, né? Que ele vai dizer lá que é até um local chamado Colote Brancuti. E a de Santa Maria. As cantigas de Santa Maria, no caso, né, gente? O cancioneiro, como eu falei para vocês, é uma espécie de coletânea que reúne, né, que reunia as cantigas aí dos trovadores, certo? Era um grande livro das cantigas, na verdade, né, gente? Os cancioneiros. Isso entra para a literatura, né? Porque a literatura é a arte da palavra. Tudo que toda arte escrita, né, vai entrar no nicho literário. Que obra podemos tomar como exemplo de prosa medieval? Foi o que eu falei para vocês, né? Novela de cavalaria, canções de gestas. A gente pode colocar, ele vai falar aqui também nesse material, que tem uma obra chamada, né, A Demanda do Santo Graal. Santo Graal, né? É aquele cálice que dizem que Jesus fez a ceia com os apóstolos e que é um símbolo, né? Um objeto santo aí acredito que para os católicos, né? Para os cristãos católicos nesse sentido. E parece que ele está perdido, né? Tem muitas histórias sobre o Santo Graal, né? Você já deve ter visto isso em livros, em filmes. É um objeto que tem muita simbologia e é dessa época aqui, né? Quer dizer, ele é na época de Cristo, só que ao longo do tempo ele veio ganhando mais, ele foi se ressignificando, como também o manto, né? Que é o santo sudário que cobriu lá o corpo de Cristo, depois que ele foi tirado da cruz e foi no caso para a tumba, né? Então, e depois que ele ressuscitou, ficou
o manto, né? E hoje as pessoas também têm esse objeto aí como se fosse um objeto santo. E a quarta questão, que fato assinala o início do humanismo em Portugal, a gente viu aqui nesse material, nessa própria página, é a nomeação de Fernão Lopes. Nomeação de Fernão Lopes, vírgula, como um guarda-mor da Torre de Tombo em 1418. Então esse aí é o fato histórico, né, que marca o início do humanismo, que é um outro movimento literário que vai ter por base aí o Renascimento, né? O Renascimento vai se dar em vários aspectos aí da cultura e das artes, inclusive a literatura. Na literatura, a expressão maior do Renascimento vai ser o humanismo, né? E o classicismo também, na verdade. O classicismo vai ser bem mais que o humanismo. Beleza, pessoal, tudo bem? Eu quero que vocês façam essa revisão, não apenas aqui comigo no material que eu postar para vocês, mas vejam outras videoaulas. Lembrando que isso aqui não é o conteúdo do primeiro ano, é do segundo ano, mas é importante que eu revise isso com vocês para situar vocês nos conteúdos propriamente ditos do segundo ano, né? A gente vai ver no segundo ano romantismo, as 3 fases, realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo. Pessoal, uma outra coisa, eu quero que vocês aí façam a entrega para mim no Google Class da atividade. Vocês estão vendo aqui eu compartilhar a tela com vocês, né? Então é importante que vocês façam para mim essa entrega, gente, aqui, né? Aqui essa interface eu não consigo mostrar para vocês aqui. Então nessa interface aqui eu não consigo mostrar para vocês a parte que é de vocês, né? Que vocês têm que anexar e postar o trabalho. Mas é importante que vocês façam isso, porque como eu falei, eu só vou receber aí a atividade pelo Google Class. Tudo bem, pessoal? Então eu agradeço a atenção de todos. Aqui eu mostrei da 200, né? Mas a mesma coisa vale para 201. Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus. Espero a atividade até o dia 21 de junho, tem bastante tempo, tem mais de mês aí para vocês entregarem isso. Lembrando que vai valer metade. Quem não fizer atividade vai ter que correr atrás e fazer todas elas e não vai dar tempo até fechar o período. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.